Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje é a nossa palestra sobre a campanha Janeiro Branco no agronegócio. Eu, como especialista de RH no agronegócio, e a Aline, como psicóloga e trabalha nessa área de saúde mental, então vamos trazer vários conhecimentos, vamos abordar em dois blocos sobre essa importância da campanha Janeiro Branco no agronegócio. Então, no primeiro bloco será a parte de ansiedade, depressão, burnout, e a segunda parte será a parte mais do RH dentro dessas empresas, dentro dessas propriedades e como melhorar. Qualquer dúvida pode falar, pode colocar ali no chat. A gente vai ter um momento também com convidadas. Vou só ter que tirar aqui da full screen, sabe? Daí eu não consigo enxergar. Tu quer fazer uma introdução? Posso ir falando já? Pode começar. Tá, beleza. Então, boa noite, né, para todo mundo que está aqui ou que vai nos assistir depois, né, na gravação. Por que usamos o termo, né, Janeiro Branco? Janeiro Branco sempre é aquele mês que a gente dizem os especialistas, inclusive, que há já uma falha, né? Porque hoje já é dia 29. É um mês que a gente foca, a gente diz, não, lá no dia primeiro a gente traça as metas, que a gente vai emagrecer, que a gente vai fazer exercício, que a gente vai para terapia, que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, mais espiritualizada, enfim. Então a gente faz vários planos. Algumas pessoas têm o hábito de escrever as suas metas, outras pessoas só têm isso no nível da sua cabeça, né, achando que vai dar conta de tudo aquilo. Ou seja, janeiro branco é porque é um mês que a gente passa a régua em tudo que deu certo e outras coisas que não deram tão certo no ano anterior. E a gente vai começar a reescrever uma história. Então, tal qual uma folha em branco, a gente começa a definir as nossas metas, os nossos planos para o próximo ano que vem. Para depois a gente chegar lá no final do ano e a gente ver o que deu certo. Então, uma folha em branco. Tipo assim, aqui eu posso, numa folha em branco, eu tenho capacidade, né, de pensar e escrever o que eu quiser. Então, por isso que é dado esse nome de Janeiro Branco, fazendo uma alusão que no mês de janeiro a gente sempre projeta novas coisas ou novas conquistas. E aqui pode entrar de tudo um pouco, pode ter conquistas financeiras, materiais, de trabalho, né, que depois a Adri vai poder entrar um pouquinho sobre isso, mas também de conquistas pessoais, de coisas que a gente queira mudar e que a gente queira alcançar no decorrer daquele ano. Essa campanha começou em 2014, né? Então, pensando que janeiro é o início do ano, e a gente falando de janeiro branco, porque a gente está começando um novo quadro, um novo livro, um novo capítulo. Ele surge em 2014 pela união de um grupo de psicólogos para que a gente pudesse, a partir daí, dar o start para a gente começar a falar sobre saúde mental. Porque, assim como uma folha em branco, a saúde mental também precisa ser revista, repensada e assim sucessivamente. Né? Então, o mês de janeiro é um bom mês para a gente, de fato, assim, passou aquela euforia das festas, né? Passou o Natal, passou o Réveillon, a gente já chorou, já se emocionou, já vai começar a trabalhar de novo para a gente pensar assim, agora eu vou fazer diferente. E não teria um mês melhor para a gente falar de saúde mental do que no mês de janeiro, já que a gente também acredita em um monte de coisas no final do ano, né? A gente cada um tem as suas crenças, as suas simpatias, as suas rezas, os seus tipos de comemoração para tipo, se livrar de tudo que passou para começar uma história nova. Então, esse grupo de psicólogos, então, hoje trabalha com o Janeiro Branco.
trabalha com políticas muito sérias e muito próximas, né, de governantes, de municípios. Ainda falta muita coisa nesse quesito, mas a cultura do Janeiro Branco é para que a gente possa disseminar esse cuidado com a saúde mental. Eu, particularmente, assim como a Adri, eu atuo em empresas, então nas empresas tem se tornado cada vez mais frequente a gente falar sobre essa temática, porque ela é necessária, haja vista que as pessoas têm um certo desconhecimento sobre o que é saúde mental. Passou, talvez depois da pandemia, a palavra que a gente mais escute, mas a gente talvez ainda não saiba o seu contexto como um todo. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito caminho, porque nós não temos uma rede, em algumas cidades, talvez até sim, mas na grande maioria a gente não tem rede de apoio para cuidar da saúde mental das pessoas via município, via estado, via federação, via SUS, né? Nós não temos profissionais o suficiente para capazes para poder atender tudo isso. Quer passar, Adri? E aí, certamente, assim como a gente não está acostumado a falar da saúde mental, nem na escola, nem na igreja, a gente frequenta muitos lugares, né? A gente está inserido em muitos lugares, a começar pela família, né? Nem sempre, e às vezes mesmo na família, as pessoas têm dificuldade de entender o que é saúde mental e do porquê que a gente deveria falar sobre, né? Ainda é um mistério, as pessoas ainda têm preconceito. Eu, particularmente, enquanto psicóloga, acabo ainda ouvindo muito assim, tipo, eu não vou no psicólogo, porque psicólogo é para louco, né? E a gente poder falar sobre isso também no agronegócio, também poder se aproximar desse universo onde as pessoas estão inseridas, que pode ser na igreja, na escola, na família e, por que não, no seu local de trabalho, que nesse espaço a gente está falando de pessoas que estão lidando diretamente com o agronegócio. Então, é mais do que fundamental, e já passou do tempo, né, da gente começar a tratar dessa temática em todos os lugares que a gente frequenta. Agora, então, nós teremos as convidadas para falar como foi a experiência delas, como elas enfrentaram essa parte de saúde mental dentro do agronegócio, é, quais foram os obstáculos que elas tiveram. Então, hoje nós vamos ter a Simone e a Anitta. A Helena ficou doente, ela avisou agora que ela não vai conseguir participar. Ela estava no médico. Então, nós teremos as gurias aqui, a Simone. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, Simone, seja bem-vinda. Obrigado. Aqui para mim só aparece Mariana, não aparece o rostinho mais de vocês. Super obrigada por esse carinho, por essa oportunidade e por esse momento para a gente poder compartilhar um pouquinho desse momento que foi tão difícil, tão difícil, tão difícil para mim. E que hoje eu percebo com muita clareza o quanto a gente relaxa com a gente mesmo, né? Quanto que a gente deixa nós mesmos, muitas vezes, em terceiro, quarto, quinto plano, priorizando o trabalho, priorizando filhos, priorizando tantas outras coisas e deixando a nossa saúde para um outro momento. Foi uma surpresa muito grande para mim quando de fato eu fui diagnosticada com burnout. Eu tive que suspender meu MBA, tive que levar a minha faculdade também num outro ritmo. E olha que eu fazia faculdade e MBA ao mesmo tempo, né?
duas coisas super importantes para mim, e que de repente eu também tive que interromper. E muitas pessoas me perguntam, poxa, mas como que isso aconteceu? Aconteceu porque eu, eu fui muito displicente comigo mesma, porque o corpo vai dando sinais. O corpo vai dando sinais de que as coisas não estão legais. Não é normal você engordar, inflamar da noite para o dia. Não é normal você estar com uma dor de cabeça todos os dias. Não é normal você sentir um cansaço, ou talvez uma preguiça, como eu sentia, uma preguiça que não era minha, é uma vontade de não fazer nada, uma vontade de não fazer unha, que é uma coisa que eu gosto tanto, e aí você começa a se recolher. Então, eu não fui percebendo esses sinais. E quando eu me dei conta, a situação já estava bastante crítica. Segundo a minha cardiologista, eu cheguei a ter um infarto e não percebi que eu tive um infarto. Olha que absurdo, né? Então, eu queria deixar registrado aqui que burnout, primeiro, não é uma doença exclusiva de quem trabalha em multinacionais em prédio que tem elevador. Nós do agronegócio, nós da agricultura, estamos sujeitos também a essa doença. E sim, é uma doença, e que causa sérios danos ao nosso organismo. E nós precisamos ficar muito, muito atentas com os sinais que nós temos todos os dias. A gente não pode normalizar uma dor, normalizar um sentimento, um desconforto. A gente sim precisa pedir apoio e nós temos vários médicos excelentes que podem nos ajudar. Contribuir? Muito obrigada, Simone, sim. E como que tu foi buscar ajuda? Como que tu te deu conta desses sinais? Bom, a saúde vai berrando, né? E aí eu fui procurar um médico, fui ao médico, fiz uma bateria de exames e pude perceber que eu tinha várias coisas fora do lugar. A diabetes, cortisol, que todos aqueles sintomas que eu sentia na minha digestão, que era muito difícil, esse desconforto para dormir, essa coisa de acordar no meio da noite, agitada, pensando, nervosa, irritada, mal-humorada, né? Então eu fui, conversei com médicos, fizemos uma bateria de exames, fiz também uma agenda com uma psicóloga, que aliás eu frequento até hoje, toda semana. E assim, não quero nunca mais na minha vida ficar sem psicóloga, porque é a partir desse trabalho com a psicóloga que a gente vai olhando para nós mesmos, né? E foi a partir dela que eu diagnostiquei de fato que eu estava com um burnout. Ótimo, Muito bom. Simone. Eu Muito queria obrigada. até complementar, né? Eu comecei falando que eu já tô tão em casa que eu nem me apresentei, né? Eu sou a Aline, sou psicóloga e veja, mas daí, tipo, tu tem recurso psicológico. Só que não, porque eu fiquei trabalhando 22, 23 anos como gestora de RH. E em 2019, e é isso que a Simone está falando que é muito importante, assim. O corpo vai dando sinais, assim. E eu passei um dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia, eu vi que tinha algo que estava muito errado porque eu não estava conseguindo dormir. Eu deitava, cansada, 10h30, 11 horas, e eu acordava a 1 e não dormia nunca mais. E ficava rolando, rolando, rolando. Quanto mais tu rola, mais tu pensa, e quanto mais tu pensa, menos soluções tu encontra. E às 6 da manhã, quando eu tinha que levantar, eu tava caindo de sono. E aí eu comecei a entrar num quadro de choro.
porque o sono de todas as coisas, ele não se recompõe, porque não é eu dormindo 12 horas que eu vou recompor, mas ele faz muita falta. A gente sobrevive sem uma refeição, mas a gente não sobrevive sem dormir, né? E aí eu comecei a ver que tinha algo de muito errado. E eu tive um quadro, então, de Burnout, que na época a gente foi... o primeiro diagnóstico era de uma ansiedade noturna, mas que na verdade era um quadro de Burnout, né? Isso que eu já fazia terapia, isso que eu já, né, tinha recursos nesse sentido, assim. Mas veja que esses quadros ele pode acometer qualquer pessoa. Mesmo às vezes a pessoa vai dizer, ah, mas ela é só dona de casa, que não é só ser dona de casa, né? Mas tem muitas mulheres que são donas de casa e que desenvolvem burnout. Então, não é estar numa multinacional com um monte de lista de metas para cumprir, com um monte de viagens. É exatamente a estafa máxima, né? Porque o burnout é tipo assim, o copo que vai enchendo, 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 e que muitas vezes, lógico, no processo terapêutico, a Simone pode até falar sobre isso, a gente se dá conta do quanto a gente diz poucos nãos e muitos sims, e aí é tudo que um quadro de Burnout quer, é uma pessoa que nunca diz não, porque ela quer dizer sim por N razões, né, que não cabe entrar aqui, mas enfim, a gente vai dizendo isso, e eu sempre digo para minhas pacientes, a gente não é vista como uma menina boazinha se eu disser não, então eu vou dizendo muito sim, e aí isso tem um preço muito alto. E às vezes a gente não, no meu caso, e talvez no da Simone, começou a se dar conta de coisas muito pequenas. Não consegui fazer a unha, não dormi, a gente começa a ver assim, tem algo acontecendo, né? Mas tem gente, tipo, ontem mesmo uma outra pessoa falou isso mesmo que a Simone falou. Teve um quadro de infarto silencioso. A pessoa não sabia, né? Não tinha se dado conta, não prestou atenção, talvez em outros sinais, e isso vai acontecendo e a gente vai parar, às vezes, no hospital, vamos fazer um monte de exames, e quando na verdade a gente estava sendo acometido por uma doença mental, né? E esse cuidado é que a gente tem que ter, porque se a gente não cuida da gente, quem é que vai cuidar da gente, né? Com certeza, Simone e Aline, vocês mostraram que isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente do local que ela está. E isso não é muito falado ainda no agronegócio. Então, tem esse certo preconceito com a saúde mental no agronegócio, né? Simone, se tu conseguir aguardar mais um pouquinho aí depois para falar dos teus projetos, é, pode aguardar. Anitta, a gente não está conseguindo te ouvir. Oi, Tá falhando o som dela, né? Oi, Anitta. Adriana, eu posso complementar enquanto a Pode, Anitta. claro. Posso? Então, veja, é o que a Aline falou, né? A gente vai entrando num círculo não virtuoso, né? Muito pelo contrário. E as coisas vão se desregulando, desregulando, desregulando. Então, como a Aline falou, o sono é fundamental, é um alimento fundamental. E aí, o que que acontece? A gente dorme mal,
começa a passar nervoso, estresse, preocupações no dia a dia, e aqui no agronegócio é o que não falta, né? Desde fatura do financiamento, insumo que não chega, bomba que queima, chuva, falta de chuva, trator, motorista, enfim, temos inúmeros BOs para lidar todos os dias, né? E aí, outra questão, a baixa vitamina D, não é porque a gente está, às vezes, na área rural que necessariamente a gente toma vitamina D, porque a gente já sai para a roça, às vezes, toda empacotada, né? Não tá ali com os braços, com as mãos à mostra o suficiente, desregula também o consumo de frutas, verduras e vitaminas necessárias, entra nesse período de menopausa que também foi uma, uma, um ingrediente nessa minha história também de Bornó. Então, o que que acontece? Tudo isso junto e misturado, uma hora espana. E graças a Deus que me deu a crise de burnout, porque poderia ter me dado uma outra, um infarto mais fulminante. Eu tive um infarto silencioso, como a Aline disse, eu fui só saber 2 meses depois, quando eu fiz o exame médico, que eu tinha passado por aquela situação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa aprender a respeitar nosso corpo, a gente precisa respeitar nosso tempo e a gente precisa aprender a respeitar o nosso emocional. E aqui entra mais um ingrediente, né? Que é além dessa dica que a Aline deu, da coisa do aprender a falar não, mas às vezes o não não é para o outro, o não é para nós mesmos. Então, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos, eu quero fazer ela bem feita, mas não dá para fazer tudo bem feito. Tem coisa que você vai ter que fazer nota 10, mas tem coisa que você tem que fazer nota 7 e tá ótimo, né? Então, esses nãos, muitas vezes, não é para o outro, é para nós mesmas. Certo, Aline? Exatamente. E porque hoje mesmo eu estava falando com umas pacientes minhas que trouxeram essas demandas de trabalho, né? E é sobre isso, assim, porque às vezes eu não quero dizer não para o outro, mas eu também não digo não para mim, né? E daí eu vou permitindo que as demandas dos outros tomem conta de mim e as minhas demandas, né? Então, às vezes eu tenho que dizer não para mim mesmo, tipo assim, qual é o meu limite? Porque quanto mais eu disser sim, a Adri me pede um negócio, sim, eu faço, sim, eu vou dizendo sim para todo mundo, eu não vou fazendo nada. Porque eu vou enchendo uma lista e meu dia só tem 24 horas. E qual é o tempo que eu tiro para mim? Né? Qual é o tempo que eu paro? Porque veja, né? Você acabou de dizer assim, tipo, às vezes a gente não tem nem tempo para comer comer direito uma fruta, um legume, e a gente está no agronegócio. Né? Então a gente às vezes não consegue nem se dedicar a fazer aquilo que a gente sabe fazer muito bem, que é plantar, colher e tudo mais, e a gente não prioriza a boa alimentação e nem todos os recursos naturais que a gente tem no nosso entorno. Então, a gente poder ter esse senso assim, tipo, não, calma, não consigo. Não consigo, tipo, se eu quero, é isso, a gente quer fazer tudo 100% perfeito. A minha mãe tem uma frase que é ótima, que ela sempre diz o seguinte: tu vai contratar uma pessoa para limpar a tua casa, para limpar o jardim, não sei. Essa pessoa nunca vai fazer como tu faria. Nunca. Mas a gente precisa aprender que sem aquela ajuda daquela pessoa eu vou estar sobrecarregado. Então é melhor que eu aceite aquela ajuda, ainda que eu não encontre as coisas, ainda que não fique perfeito, mas que eu possa entender que aquilo veio para me ajudar, que aquilo não foi algo ruim. Ah, mas não ficou 100%? Não, nem vai ficar. Talvez nem quando tu fizer vai ficar 100%. Mas a gente tem que sofrer menos com esse tipo de coisa. Porque senão a gente vai querer sempre um nível de excelência que a gente não vai conseguir alcançar. E isso valendo para qualquer coisa, né? Valendo para a criação de filhos, para o relacionamento, para a plantação, para a organização da empresa e assim sucessivamente.
Com certeza, Aline e Simone, a Eliana ali colocou, eu estou passando por tudo isso e quando você fala que o nosso corpo fala, eu não dei importância. Então, é tão bom que vocês estão compartilhando vivências de vocês e que estão inspirando, levando esse conhecimento para outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão passando pelos mesmos sintomas e ainda não se deram conta de que é necessário procurar um médico, de que é necessário mudar essas atitudes, de realmente aceitar ajuda, de procurar, um apoio, né? Ver o que está acontecendo realmente, é aprender a falar esses nãos. Então, eu tenho certeza que esse nosso momento aqui hoje vai ajudar muitas pessoas também, muitos profissionais, muitas empresas, produtores que vão, estar mais atentos a esse olhar. Tudo bem, Anitta? Tá conseguindo agora? Oi, tá me ouvindo? Sim. Desculpa, gurias, eu tava lá no meio do campo tentando pegar sinal. Agora eu consegui aqui, retornei. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Foi uma baita explanação ali da Simone, então eu queria contar um pouquinho da minha história, porque ligado a isso, os trâmites de toda essa função que eu tive que lidar com a função da saúde mental. Bom, tenho 23 anos, vou fazer 23 anos, tenho 22 anos atualmente. A minha vida teve que começar muito cedo, a minha maturidade, a partir dos meus 8 anos, que foi quando eu perdi a minha mãe. A partir disso, fui criada com meu pai e com uma avó que era deficiente física, ao qual eu tive que cuidar dela também, aliás, dos afazeres da casa, aprender toda a função das lidas de campo e tomando conta dos negócios, que era parte da mãe também. A partir disso, eu sempre fui uma pessoa que guardava tudo para mim, né? E tive que lidar com muita coisa sozinha pela função que a minha vida foi meio que um efeito dominó. Perdi minha mãe, depois me agarrei, entre aspas, à minha avó, perdi minha avó, depois perdi a minha outra avó e acabou meio que a minha família, né? Presença feminina quase que zero, muitas coisas dividia com o pai e a partir disso eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Tive traumas, tive medos e o pai, apesar de ser produtor rural e ter toda aquela mentalidade e tudo mais, tipo, como é que eu te dizer, mais fechada, ele viu que eu estava precisando de ajuda e foi meu maior incentivador. Não, minha filha precisa de terapia. Aí, a partir disso, fui apresentada para terapia. Desde lá, eu já fiz 4 tipos de terapia. Foi a melhor bênção que eu tive aliada à minha vida, porque terapia não é questão de cura de problemas, os problemas sempre vão estar ali. Só que a gente não pode deixar que eles controlem a nossa vida. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim, Anitta, ter todo esse apoio, apesar que é do mundo, para ver que é uma coisa assim, hoje em dia os pais deixam a maioria das atividades nas mãos das mães. Só que não é assim, e quando eles tiverem que ser pais e mães, vocês vão estar preparados, entre aspas. O meu teve que se preparar no decorrer do tempo e me preparar também. Bom, a partir disso, me formei em técnica agropecuária. Depois disso, fui tomando conta dessas atividades rotineiras aqui da nossa família. Sou sucessora familiar, que é uma baita de uma, como é que eu vou dizer uma coisa assim para vocês? É algo bem tenso, principalmente no momento de decisões, porque eu sou uma guria jovem e tenho que atritar com uma mente que já vem de outras atividades e tudo mais, já vem mais preparada e eu tenho conhecimentos novos e às vezes a gente tem toda aquela função, né? Mas tudo no final se resolve. Tive essas fases complicadas, mas acredito que a gente sempre tem que procurar, no caso, ajuda, nunca se sentir só. Aí, no caso, eu fui para estudar na cidade, mas nunca deixei o campo. E o que, que aconteceu? Eu vivia lá no meio de quase 300 pessoas dia, e depois que eu terminei meus estudos, eu decidi que eu iria voltar para o campo para trabalhar aqui definitivamente. Essa mudança, gente, me remete o quê? Que aqui no campo, se tu não está em paz contigo mesma, essa
calmaria que tem aqui do dia a dia, depois das rotinas, depois das atividades, se tu não tá em paz contigo mesmo, tu comete erros e bobagens, que foi o que em 2021 quase aconteceu comigo, né? De eu ter que dizer assim, não, eu não quero mais saber de viver, eu quero desistir, e eu me sentia sozinha, colocava a culpa no meu passado, e sendo que eu deveria pensar sempre um pouquinho mais no meu futuro, em como melhorar. Então, acredito que eu tive que procurar muito me autoconhecer e saber quais eram os meus objetivos, sabe? O que eu quero para o meu futuro, em pequeno, médio e longo prazo, o que eu quero para minha vida, o que eu quero construir, como eu quero ser como pessoa, como profissional. Então, acredito que esses sejam insights, né, que às vezes as pessoas aprendem lá com seus 40, 50 anos, e a vida meio que jogou tudo que como se fosse assim, ó, umas malinhas por cima, e aí a Anitta teve que estar lá, boxear todas, uma para cada lado, dar um jeito de organizar a sua casa interior e seguir em frente, né? Muito obrigada, Anitta, por compartilhar toda essa história aí linda que tu precisou aprender a vivenciar tudo sozinha, né? Tão nova. Então, muito obrigada por contar, compartilhar com a gente tudo que tu passou, essa história de inspiração aí, que tu tá no campo, que tu voltou, que tu tá te cuidando e que tu descobriu que é um processo realmente contínuo, que tu sempre tem que estar buscando essa paz interior, esse cuidado, os teus propósitos, né? Exatamente. E como é interessante, né? Porque é isso que a Anitta está falando, assim, talvez a maior dificuldade das pessoas seja. Eu tô com muitas mulheres passando pelo divórcio, né? E essa é uma temática que a gente sempre fala no consultório, do medo que elas têm de se sentir só. Na verdade, a solitude, que não é solidão, é o fato da gente conseguir conviver bem conosco mesmo. Porque quando a gente está sozinha em casa, a gente está sozinha ali no meio do campo, a gente só tem nós e os nossos pensamentos, né? E o quanto a gente consegue se suportar. Sim. Quanto que eu consigo eu pensar assim, não, tem algo. Eu olho para o passado porque é algo que eu conheço. Porque o futuro é desconhecido e me dá medo. Então eu tenho medo de olhar para o futuro. O que é que eu vou fazer? E esse encontro, assim, que esse é o processo do autoconhecimento, né? É eu poder olhar e dizer assim, não, tá tudo bem, Anitta. A gente As consegue coisas acontecem. voltar, e a gente conseguir voltar da cidade e dizer assim, não, vamos tomar conta disso, vai ter perrengue. Vai, com a associação familiar sempre Muito. tem perrengue, né? Mas assim, a gente conseguir olhar e dizer que ok, a gente não quer dizer que vai ser fácil, né? Mesmo com terapia, não quer dizer que a gente vai ser fácil, a gente vai aprender com a terapia a como ter recursos e ferramentas para quando situações parecidas ou os pensamentos do que a gente passou voltarem, a gente saber se recolocar, a gente saber como agir diante disso, né? E esse é um processo que ele não se extingue, né? Que a gente vai viver a vida toda, e a vida toda a gente vai ter que fazer continuamente esse processo. A gente vai ganhando mais maturidade, mais experiência. Mas a vida inteira vai ter desafios para a gente poder passar e aprender a se olhar nesse contexto, assim. Sim. Como eu sempre digo, né? Eu mesma não sabia nada dessa parte de negócios, da parte administrativa. Então, foi tudo uma coisa assim que eu tive que dar a cara a tapa e ir lá aprender. Porque eu, desde pequena, eu dizia assim, ó, eu quero ser médica veterinária, eu quero lidar com os animais, eu detesto as pessoas, eu detesto estar com a sociedade. E a gente tinha um comércio, eu dizia para a mãe bem assim, ó, eu jamais vou estar atrás deste balcão, porque eu não gosto de estar socializando. Hoje eu amo meus clientes, amo tudo que a gente conseguiu conquistar após a partida dela e toda essa parte, sabe? É algo muito gratificante. E eu digo assim, poxa, como eu mudei em pouco tempo, sabe? E É mesmo muito assim, louco. mesmo que a gente quisesse ser médica veterinária, ainda pode ser, né? A gente esquece que Uhum. os animais têm um dono.
tem um proprietário que a gente precisa lidar com esta pessoa, né? Então, assim, e é o maior desafio, né? Eu e a Adri, a gente conversa muito, assim, o maior desafio, não importa se é no agronegócio, se é na indústria, se é no comércio, o maior desafio são as pessoas. Porque cada pessoa tem Sim, uma cultura, tem uma cabeça, tem uma lista de crenças e de valores, e que a gente precisa tentar organizar para se encaixar para poder conviver mais ou menos harmoniosamente e não sofrer, né? Não se deixar machucar assim com algumas coisas das pessoas. Mas a vida vai mostrando caminhos que a gente nem imaginava, assim. claro, exatamente. Mas muito A linda a tua Dai- história. Sim, a Daiane Marques colocou ali: Nossa, Anitta, sua história é chocante. Você é uma guerreira. Amei ouvir a sua história de vida. Ai, que amor, obrigada. Muito obrigada, Nossa, Anitta. Pode aguardar uns minutinhos para te depois falar também do teu projeto, da tua empresa, do teu trabalho, além aí da sucessão familiar que tu vem fazendo. Sim, obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma vivência, quer compartilhar? A Helena ia falar sobre ansiedade, né? E como ela acabou ficando doente, estava no médico, ela não conseguiu, participar. Então a gente tem mais uns minutinhos aí, se Ah, alguém. sim, eu peguei, assim, a climatério vai deixando a gente com uns delay na memória, né? Quando a Simone falou de dores de cabeça, eu até ia convidar, eu convidei ela, mas ela tá de férias. É uma paciente minha que não trabalha no agro, enfim, e a gente vem trabalhando muito forte, assim, a questão da ansiedade. E ela tinha começado a terapia, daí ela resolveu parar, daí ela voltou e nos últimos meses a fala preferida dela é: eu não consigo acreditar que eu ainda tô sem dor de cabeça tem 2 meses, 3 meses. E aí eu disse, não, tá bom. Então, assim, aparentemente me parece assim, que o processo terapêutico ele tá fazendo efeito porque tu tá conseguindo lidar melhor com os problemas. Mas, tá bom, então vamos investigar. Então ela foi no neuro, ela foi no gineco, ela foi em um monte de lugar, fez um monte de exame, e aí contou para todos os médicos, tipo, estou fazendo terapia, mas eu não tenho mais dor de cabeça, que antes eu tinha dor de cabeça, não tenho mais nem dor de cabeça na TPM. E aí os médicos dizem, não, tá bom, tem alterações hormonais, porque ela tá com 40 anos, mas não o suficiente para excluir a TPM, porque ela ainda segue menstruando. E aí, na verdade, ela se deu conta e tem muita clareza, mas é que era difícil acreditar que um processo de terapia poderia eliminar as enxaquecas dela. E que as enxaquecas dela nada mais eram da forma como ela não sabia colocar suas emoções frente a situações de crises, frente a situações difíceis, como essas que a Anitta passou, assim, né, das dificuldades que ela tinha, que ela não sabia lidar com os seus sentimentos num momento que estava uma turbulência, né? Isso não importava se era em casa, se era no trabalho. E aí ela saiu de férias dizendo assim, tipo, eu vou sair de férias, mas eu tenho tanto medo que nas férias me dê dor de cabeça, porque eu já não saí de férias e eu já tô tão acostumada, que é isso que a Simone falou, eu tô tão acostumada com a psicóloga que eu não quero mais largar, né? Porque é tipo assim, é como gotinhas terapêuticas, assim, né? Toda semana vem e vai ouvindo, leva uma gotinha para casa e vai experienciando. E às vezes é isso, o corpo tá dizendo, tipo assim, tu não pode, ela assim, eu nem faço contas mais a quantidade de medicação que eu tomava para dor. Mas, de novo, né? A medicação, ela tira aquela dor momentânea. Passou aquilo, ela volta. E ela volta porque a causa dela não foi tratada. Então, eu lembro sempre muito dela, porque ela traz muito, e em toda a sessão ela vem e agradece muito, ainda que ela continue investigando, né? Mas ela já tem aí, no mínimo, 6 meses sem enxaqueca, e ela não se reconhece, porque o normal dela era ter dor de cabeça todo dia, né? E a dor de cabeça, às vezes, ela vem com o aumento da pressão arterial, que tem a ver com as emoções, e assim sucessivamente, é um pacote, né? Então eu sempre tenho em mente muito claro o exemplo dela, porque eu também já fui essa pessoa antes de ter burnout que tinha muita dor de cabeça. E eu sabia, assim, quando eu tinha dor de cabeça, o que tinha acontecido, eu me dava conta, né? Tipo assim, não, preciso respirar. Então hoje eu sempre digo para as pacientes, tirem 5 minutos e vão no banheiro. E respirem, sabe?
Porque enquanto a gente está com dor de cabeça, a gente não está respirando e a gente não está sabendo reagir frente às pessoas, então a gente não pensa porque o cérebro não está oxigenando. Então para um pouquinho, sai, né? E eu comecei a fazer isso, assim. Na minha empresa tinha um pomar muito grande, eu saía e eu ia embaixo do pomar. Eu ia lá, eu respirava em silêncio 2 ou 3 minutos e voltava. E aí eu comecei a controlar as dores de cabeça. Então, veja que às vezes, e se a gente for parar no hospital, eles vão fazer o quê? Medicação na veia, vão dar mais medicação e a gente vai para casa acreditando que é aquilo e vai fazer exames e talvez vai aparecer, mas a gente às vezes não está olhando para a causa do que de fato está causando a dor de cabeça, né? E é tão. Pode falar, Simone. Primeiro eu queria dizer para a Anitta que eu ia adorar tomar um chimarrão com ela. Que energia! E assim, estou muito orgulhosa de você, porque se tivesse acontecido isso comigo na sua idade, eu era tão tchonga que não saberia lidar. E você deu um show agora, né? E eu acho que é meio isso também, sabe, Anitta? A gente não tem que ter resposta para tudo. Eu tenho 57 anos, e não tenho resposta para tudo. E às vezes a gente tem que trocar roda com o caminhão em funcionamento, né? E nessa história de saúde mental, tem um ponto importante no agronegócio que é nós lidamos com muitas pessoas de diferentes experiências de vida, né? Você tem ali desde uma pessoa, muitas vezes, mais simples, mas que tem uma experiência incrível naquela lida do dia a dia da propriedade, né? Que, assim, dá um show, né? De cuidado com as plantas, com a produção, com os animais, né? E que são, assim, pessoas que eu, particularmente, tenho muita admiração, né? E você tem outras pessoas que fazem trabalhos eventuais. O fato é que, no nosso papel de liderança, a gente precisa ficar atento a essas pessoas, à saúde mental dessas pessoas também, né? Muitas moram na propriedade, outras moram muito mais afastado, né? E assim, nós temos que estar atentos, independente da dor que a gente está, independente do problema que a gente está, ainda assim, a gente, nesse papel de liderança, a gente também tem que olhar para o outro, né? E olhar para a dor do outro, que pode ser um problema específico de saúde, pode ser um problema de luto, muitas vezes, pode ser um problema de luto retardado, retardado que fala, não sei, Alina, me corrige, por favor, mas passado muito tempo, né? Volta aquele luto. E pode ser também, às vezes, um problema específico de um relacionamento ali com o marido, com a esposa, né? Pode ser muitas vezes um relacionamento de violência doméstica, seja na relação marido-mulher ou na relação pai e filhos, e tantos outros problemas, tantos outros atritos que nós do agronegócio não estamos isentos. E aí o que complica é que muitas vezes nós estamos numa região mais afastada, mais isolada, e aí complica porque às vezes a gente estando na cidade, a própria fluidez da cidade faz com que, ora, você esbarre em um, esbarre no outro, e naquele esbarrar, naquele café, no ponto de ônibus, enfim, te dá a oportunidade de trocar uma palavra com uma pessoa e aquela pessoa falar exatamente aquilo que você está precisando ouvir de apoio, de carinho naquele momento, né? Seja na fila de um supermercado, de um banco, eu muitas vezes acabo recebendo esse presente de muitas pessoas, né? Às vezes um Uber percebe que você está tensa, nervosa, preocupada, ansiosa, e ele mesmo te dá uma palavra. Então, esses anjos, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E às vezes, por estar numa propriedade mais afastada, isolado,
A gente fica mais tempo ali na nossa panela de pressão, com os nossos pensamentos turbinando, né, os nossos pensamentos negativos. E só complica, né, Anita? Só complica. Assim, o que é importante a gente saber sobre a saúde mental é que todos nós vamos passar por estresse. Aqui na apresentação a Adri tem alguns exemplos, né? O que vai nos diferenciar, o que vai desencadear outros comportamentos ou outras doenças é a forma como a gente encara os estressores, porque os estressores eles vão estar em qualquer lugar, né? Vamos pegar vocês do agro. Um ano tem seca demais, um ano chove demais, um ano a produção fica acima da média, no outro fica abaixo da média, ora o preço do leite cai, ora o preço do leite sobe, ora os insumos aumentam. Então, assim, estressores nós vamos ter muitos. É como vamos lidar com os fatores estressores é que vai nos dizer que a nossa saúde mental consegue dar conta ou não. Isso não quer dizer que a gente vai dar conta sempre, porque às vezes tudo que a gente quer é pegar e chorar no cantinho e tá tudo bem chorar no cantinho, né? Então, tipo, todos, a Anitta tá dizendo que vive todos essas questões. Todos esses estão, e isso assim, nós estamos falando do agro, porque talvez esse assunto não seja tão falado no agronegócio. Mas todos nós, em qualquer momento, e eu concordo com a Simone, eu acho que talvez na cidade a gente tenha essa fluidez, né? De que às vezes tem alguém, eu sempre pego assim minha mãe de modelo, que às vezes minha mãe conversa com as pessoas no ônibus, daí a pessoa já conta, a pessoa tá tão querendo falar com alguém que às vezes a pessoa no ônibus conta a vida, conta as tragédias que ele tá passando na vida dela que ela não tá sabendo lidar. Ou o cara do Uber, ou no supermercado, né? Então, assim, todos esses pontos que estão aqui nos colocam numa condição de desenvolver uma doença mental. Pode ser uma ansiedade, pode ser um pânico, pode ser uma depressão, pode ser um burnout, né? Mas fatores de estresse todos nós vamos ter. É como vamos aprender a lidar com esses desafios é que vai nos colocar numa condição diferente. O que talvez, pensando em todas nós, não conheço a história de todo mundo que está aqui, mas pensando como pessoas que estamos envolvidas com agro, é a gente ter a consciência que a gente precisa fazer isso que a Simone falou. A gente tem outras pessoas próximas a nós. É um caseiro, é um peão, né? É um motorista que às vezes vai lá carregar e da gente estar atento, quer dizer, aquela pessoa só precisa de 5 minutos de conversa, né? Porque às vezes também não tem com quem conversar. E eu acho que no nosso universo, eu não quero falar especificamente do agro, porque eu trabalhei em muitas empresas com muitos homens, e os homens, no geral, eles têm muita dificuldade de falar sobre os sentimentos, fica mais difícil, porque eles precisam falar, eles têm o que falar, mas eles ainda não aprenderam porque não foram autorizados, porque na nossa cultura, e não estou dizendo só na gaúcha, estou dizendo na cultura como um todo, homem que chora não é bem visto. Né? Então, assim, mesmo na perda de um familiar, às vezes os homens não choram porque parece que vai demonstrar fraqueza, enfim. Eu no consultório, além da formação em psicologia, eu atendo questões relativas à terapia sexual, né? Então aqui, quando falo terapia sexual, estou falando de dificuldades de relacionamento, dificuldades sexuais, eu atendo mais homens, né? E aparece muito isso, porque as questões sexuais, seja uma disfunção erétil, né? E aí os homens brincam, vou lá e compro um azulzinho, não é só comprar o remédio, é entender o que está causando. E às vezes o que está causando é um divórcio, às vezes o que está causando é uma doença na família. Então, assim, é poder falar das suas emoções. E na terapia, eles são convidados a fazer isso, a falar das suas emoções. E eu sempre dou o exemplo, que talvez eu sou do interior também, então deve acontecer muito ainda. Quem briga mais no trânsito, no estádio de futebol, no baile, são os homens que brigam mais, porque eles não sabem falar das suas emoções. Então, toda vez que eles são confrontados ou colocados em situações muito que mexem muito com eles, a primeira reação é a violência, né? A gente tem um número de violência doméstica muito alto. Então, de fontes distintas de estresse que eles não sabem lidar e porque eles não falam sobre as emoções, eles reagem com violência.
nós choramos, né? Nosso recurso primeiro às vezes é chorar, né? Então assim, a gente aprende a falar e isso é histórico, né? Na verdade, o que acontecia na época desde os feudos, os homens iam caçar e pescar, precisavam ficar em silêncio, e as mulheres tinham que viver em comunidade. Então eu conversava com a Simone, que era minha vizinha, que tinha a sua gruta, enfim, e aí trocava receita com ela, cuidado sobre o filho e assim sucessivamente. Então a gente desenvolveu a arte de conversar. E aí a gente vai permeando por esse caminho e chegando até hoje. Então, essa dificuldade de falar, porque os homens também passam por isso aqui, né? A Anitta acabou de dizer, tipo, ah, me vejo em todos esses pontos da apresentação. Os homens também se veem, mas eles não sabem exatamente o que fazer para melhorar ou como sanar essas dificuldades que eles têm. E o ideal seria que eles pudessem conversar, né? Mas é como se eles estivessem dizendo, não, eu sou um fraco, né? Porque eu não estou sabendo lidar com todos esses assuntos. E tá tudo bem, não é uma questão de fraqueza, é uma questão, às vezes, de falta de conhecimento mesmo. Aqui a gente tem alguns pontos, né? O CVV, ele é um canal bem antigo, né, de apoio às questões de saúde mental, né? Ele é vinculado à igreja, enfim, mas o 188 funciona super bem e às vezes é isso que a Simone falou, às vezes a gente precisa só conversar com alguém, então mesmo estando distante, ele é um canal que a gente consegue ter esse contato. Cada vez mais as empresas, né, onde a gente está inserido e o negócio de vocês no agro é uma empresa, então nós termos essa consciência, se é levando um palestrante, se é fazendo um momento de reflexão, enfim, alguma coisa que a gente possa promover e falar um pouquinho mais sobre isso e a gente aqui. Opa! Em Aline, uma coisa Oi? interessante ali que tu pontuou, o CVV é muito bom. Eu fui uma das Uhum. usuárias dele, ajudou bastante, eles te aconselham muito. A questão de hospital e posto de saúde, eu não tenho nenhuma lembrança boa, sabe por quê? Eu não Uhum. sei se é porque é questão de interior, mas falta ainda muita questão de amadurecimento dos Uhum. profissionais para saberem te atender. Aqui eles criticam muito e pontuam como ignorância ou bobagem aquilo que tu tá sentindo, sabe? E é Sim. horrível para ti. Uhum. Tu tá indo Para lá quem está pedir passando, é ajuda. péssimo. Sim. É, Porque a dor é entende? E tua, as né? Quem pessoas. tá. Tem lugares no interior que eu já vejo uma evolução, né? Tipo, eu tenho trabalhado em cidades com 20 mil habitantes e que. Então, assim, tu faz uma inferência, tipo assim, ó, vou encaminhar uma pessoa, tá trabalhando numa empresa X, tá com um usuário de droga, né? Então, assim, estão se preparando e se capacitando cada vez mais. Mas ainda a gente está muito longe. Por isso o movimento Janeiro Branco, sabe? Porque a gente precisa falar mais sobre isso. Lógico que se a gente para e pensa, do ponto de vista econômico, não é interessante para os governos, porque o tratamento de uma depressão e de uma ansiedade não é algo que a gente faça em uma consulta, em duas consultas, né? É um processo que exige mais a longo prazo, ou pelo menos médio prazo, estamos falando aí mais de 6 meses, e isso encarece muito. Então, assim, nem sempre. O mais interessante é dar um remedinho e era isso, né? Então, tu tá com insônia, Simone? Ah, então vou te dar um remédio aqui para te dormir. Pronto, acabou, tá resolvido o problema, em tese, né? Porque tratar mesmo a causa do problema, ele não é interessante do ponto de vista econômico. Mas a gente precisa fazer este movimento, né? E aí, por isso, assim, nós enquanto líderes, nós enquanto mulheres, né? Nós enquanto mães e gestoras de família, a gente precisa levar esse conhecimento e estar atenta. Que bom que o teu pai também esteve, né? Ainda que talvez ele não tivesse todos os recursos,
e que ele conseguiu ver a tempo, assim. É Então, que foi uma questão muito de bloqueio, né? Quando sim, aconteceu todo esse acidente comigo, eu era a única pessoa que estava junto com a minha mãe e eu era a única capaz de dizer assim, foi aquela pessoa e eu estava tendo bloqueio, uhum, entende? Que ocasionou sim. toda essa parte. E aí, lógico que se tu não olha para esse bloqueio, a tua vida não vai andar, né? Não vai fluir assim. Então, por mais dolorido que seja elaborar esse luto, entender e seguir adiante, ele vai ser importante. Exato. Mas o CVV, ele é um bom caminho, assim, que às vezes a gente precisa e ele faz parte. E aí sim, nós vamos ter então psicólogos, né, terapeutas, porque eles nem sempre serão psicólogos, então eles podem ser terapeutas, aqui vão entrar uma vasta categoria. Os psiquiatras, porque por conta da medicação a gente precisa, e os médicos que às vezes no posto de saúde, quando não tem psiquiatra, o médico clínico geral, o médico ginecologista, muitas vezes, ou o cardio, pode dar um apoio nesse sentido. Isso se eles estiverem também atentos a essa questão que somos corpo, mente e espírito, né? E a gente precisa olhar para todas essas facetas assim do ser humano e não olhar somente a doença em si, né? As redes sociais, elas vieram para ajudar muito e a gente precisa cada vez mais colocar um limite nelas, né? O que eu vejo, e eu atendo muitos casais, assim, que a reclamação é, tipo, ela não tem tempo para mim, ou ele não tem tempo para mim, porque quando chega em casa de noite, cada um fica no seu celular. Então gera um afastamento dessas pessoas e ao mesmo tempo alguém me disse no final do ano assim, tipo, eu tô bloqueando todas as pessoas que eu tô vendo que tá viajando, porque eu não tenho dinheiro, então tá me dando ódio só de ver, né? E aí, porque é isso, tipo, parece que a nossa vida não é boa, parece que só a vida do outro é boa, parece que só as coisas do outro que dão certo. E a gente fica nessa frequência que todo mundo quer ser influencer, né? Não quer dizer que a gente não possa ser, de certa forma, todos nós influenciamos os outros, mas todo mundo quer ter uma vida fácil. Então, eu conheço inúmeros casais, né? Tipo, eu olho as redes sociais, né, das pessoas e às vezes a pessoa, assim, tipo, tem uma vida super difícil, né? Vem pra cá, pede ajuda, mas lá na rede social, quem olha, né? Eu tenho uma paciente que sempre diz assim, as pessoas que olham pra mim, pro meu marido, dizem assim, meu Deus, um casal perfeito, perfeito, perfeito. As pessoas mal sabem os BO que estão acontecendo aqui. Digo, exato, mas é isso que nós mostramos via rede social. A gente exagera nos filtros, a gente tem um monte de recurso para enganar coisas que a gente não se sente tão confortável. Então, esse alerta, assim, ele é cada vez mais gritante, e aí a gente pode ver, né, na 15 dias atrás, quando teve a tempestade, as pessoas estavam mais preocupadas era com não ter internet. Não era não ter energia elétrica, era não ter acesso à internet. E aí até teve alguém que eu ouvi uma entrevista, ela assim, o que que eu vou fazer se não tem internet? Eu não tenho nada para fazer. Sabe? Então, tipo assim, não, a gente tem o que fazer, a gente pode fazer muita coisa. Lógico que faz falta para quem está trabalhando a internet, mas era uma criança, né? E eu tenho trabalhado muito com os pais sobre isso, né? Do alerta que esse excesso de dopamina, porque a rede social, o celular como um todo, ele acelera o processo de dopamina, que é um neurotransmissor que vai nos deixando cada vez mais desejosos demais, assim, né? Então, o próprio algoritmo já entende o que eu estou querendo ver e ele vai trazendo cada vez mais. E quanto mais ele traz, mais aceso eu fico, mais aceso eu fico. E aí eu não vou descansando. Então, minha mente, por isso que os médicos dizem, larga o celular 2 horas antes de dormir, que é para o cérebro conseguir voltar para a sua normalidade. Porque senão ele fica naquele looping que ele quer mais, mais e mais, e quando a gente vê, tem pessoas que estão indo dormir. Fala que crianças e jovens até da idade da Anitta, um pouquinho menos, dormindo meia-noite, 1 hora, 2 horas, porque ficaram jogando, ficaram vendo vídeo,
e entram nesse looping e não saem. E eu tenho falado isso muito com os pais, né? De que a gente precisa, quem tem que se controlar em relação ao celular? É o celular que está nos controlando aparentemente. Então, eu, particularmente, adotei práticas minhas. Eu não vou para academia de celular. Eu vou para academia quase todo dia, mas eu vou sem o celular. Porque é o meu momento de falar com as pessoas. Eu não vou conseguir salvar ninguém em uma hora que eu fico fora. Então, assim, de eu ter o meu momento para eu me concentrar na respiração, porque senão a gente come segurando o celular, a gente janta falando no celular, a gente vai no banheiro, leva o celular. Então a gente vai fazendo um monte de coisas com o celular e a gente não sabe mais ficar sem ele. E aí quando acontece uma tragédia, que é semana retrasada, a gente fica totalmente perdido. E tá, e agora? Né? Então, assim, esse alerta ele tem sido cada vez mais frequente, assim, porque os alunos têm muita dificuldade na escola de se desapegar do celular. É um excesso de comparação entre eles, né? Entre corpos, entre coisas que um tem que o outro não tem. Então a gente precisa estar enquanto pais, enquanto seres humanos, assim, né? Que a gente conhece outras pessoas, que a gente tem amigos, que a gente tem, os amigos têm filhos, a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a gente está se isolando por conta do celular, as pessoas não estão mais interagindo. Pois então, eu tenho meus pacientes já sabem, né, que eu brigo com eles, porque às vezes eles vêm já estando em tratamento psiquiátrico, desculpa, e aí tu pergunta, tu fazia uso de medicação? Faz uso de medicação? Não, eu faço uso de X, fazia uso de X medicação, tá? E por que tu parou? Porque eu tava bem, aí eu parei. Aí eles sabem que eu já não gosto dessa frase, então assim, eles já vêm dizendo, não, mas eu vou voltar no psiquiatra. Sim, porque veja, eu não sou contra a medicação. Eu acho que ela, assim como foi no meu caso, certamente foi no da Simone, em determinado momento ela é necessária, porque só o processo terapêutico vai levar mais tempo para a gente poder amenizar alguns dos sintomas que a gente tem. Então, vamos falar aqui, de novo, voltar a dormir, por exemplo. Eu não tinha mais condições, depois de 6, 7 dias sem dormir direito, de permanecer naquele estágio, né? Então, a medicação vem como um recurso, ainda que eu tenha que investigar a causa. Mas hoje em dia o que a gente vê tem gente tomando remédio para dormir, remédio para acordar, café para se manter acordado e assim sucessivamente. Então, a gente tem que olhar para isso e ver assim, é necessário, é importante, eu não posso desmerecer o conhecimento que o médico tem e me passou. Pode ser que ele não acerte na primeira vez. Não é uma medicação como é uma medicação para o diabetes. Não é uma medicação igual a medicação da hipertensão. Ele é uma medicação que pode dar super certo, mas ele sempre tem as suas reações. Então a gente precisa observar isso. E parar repentinamente pode causar um efeito rebote muito pior. E aí, quando eu precisar de fato da medicação, ele não vai fazer efeito. E aí eu vou precisar de mais medicação para poder conter isso. Então, cuidar tanto esse excesso quanto essa retirada abrupta, porque a gente não tem controle, não são medicações tão simples quanto outras medicações que a gente já usa corriqueiramente. Ok. Mas tu entendeu a lógica, né, Anitta? Às vezes a gente tem que ficar de olho porque talvez até porque a dosagem podia ser mais baixa, enfim, tu era muito jovem, isso é mais fácil da gente controlar. Mas eu tenho pacientes que toda vez que voltam no psiquiatra, vai aumentando a dose, porque parou muito repentinamente, às vezes fazia uso de 3, 4 medicações, e aí para e não faz nada, né? Então, assim, ok, eu sempre acho que eu sou a favor de tudo, assim, eu faço reiki, eu vou na aromaterapia, eu tomo chá, né? Tudo é permitido, desde que se eu tiver uma medicação, eu monitore isso e de preferência eu volto no médico e diz, não está funcionando. No meu caso, né, eu tenho muitas pacientes que, eu tomo esse remédio para depressão, mas ela tira a libido. Tá, então vamos conversar entre ginecologista e psiquiatra para a gente ajustar, porque daí isso gera um outro problema de relacionamento. Tá, então a gente tem que olhar tudo isso com cautela.
Mas a gente, o inverso, assim, do excesso de medicação, hoje a gente fala muito, né? Tem gente que toma remédio para dormir, depois toma um para acordar de manhã, aí toma mais uns 3 litros de café durante o dia, daí mais uma Coca-Cola, e assim vai e passa o dia inteiro com um monte de coisas que vão inflamando o corpo, né? E que a gente nem sabe por que está fazendo tudo aquilo. Na verdade, para tapar as dores emocionais. Essa, esse é um tema interessante, assim, né? Eu vejo que É. talvez no agro. Diga, Adri. Sim, agora a gente vai passar então para o segundo momento, para o segundo bloco, que é olhar essa saúde mental como propriedade, olhar essa saúde mental como empresa. Eu É, queria aproveitar e deixar o meu depoimento de um projeto novo que eu comecei tem 15 dias, né? Não quer dizer, não é uma empresa do agro, é uma empresa de transportes, mas que trabalha para o agro, né? E durante todas as nossas discussões com a direção, a gente falou muito sobre a direção tinha muita preocupação de como andava a saúde mental dos funcionários, mas também queria ter um momento que pudesse ser ouvido por uma psicóloga, pensando que a maioria, então, do público é masculino. E aí a gente então poderia, nessa conversa, fazer um levantamento, como se fosse uma pesquisa de clima, entender o que acomete, né? Pensando que esses motoristas viajam 2.000 quilômetros, o que é que passa na cabeça em 2.000 quilômetros? Longe de casa, sem a família, dormindo no posto, que eles pensam nesse trajeto de 2.000 quilômetros? Né? Porque daí a gente tem ali os riscos, né, que eles estão expostos de acidente, de assalto, de, enfim, N coisas, e mais as questões deles, propriamente dito. E para minha surpresa, assim, foi tão interessante, até falei com o gerente de RH sexta-feira, a quantidade de homens que sentou na minha frente e chorou. Isso eu quero me conta a tua vida, assim, né? Fala um pouquinho, quem tu é, tem filho, né? Aí começou a chorar por causa de uma doença na família, por causa de um filho, e daí vai viajar pensando nisso, então assim, tipo, o que faz durante a viagem pensando em tudo isso que está acontecendo, quem está indo de volta para casa porque em outro estado tá sempre pensando assim, falta só tantas horas para eu chegar, quem está indo e vai ter que voltar para casa depois, então fica pensando uma série de outras coisas. Então investiguei um pouco a questão da qualidade de vida para ver se tinha uso de medicação, rebite, uso de drogas, enfim. E eles disseram assim, ai, nossa, eu nunca achei que ia ser tão bom assim, sabe, conversar com uma psicóloga, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade. E veja, foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade tão incrível para eles, deles poderem se olhar e às vezes eles pedem um conselho, né? Tipo assim, eu tô com meu pai, teve um que me disse, meu pai tá no hospital com câncer, e eu tô me sentindo culpado, e daí isso, daí meu irmão, e daí foi trazendo um monte de coisa, sabe? Aí apareceram muitas coisas, pessoas que têm um pai que bebe, uma pessoa que foi abusada sexualmente. Então, assim, foi vindo um universo de coisas que acometem essas pessoas e que elas estão no local de trabalho. E que às vezes as reações emocionais e comportamentais têm relação com isso. Que elas estão passando e que ninguém sabe, porque ninguém parou para perguntar, porque ninguém chegou e disse, olha, tá tudo bem contigo, e lá em casa, como é que estamos, né? Então, assim, muito interessante, assim, e acho que casa bem com esse slide da Adriana falando sobre uma nova cultura, né? E está sendo um processo incrível, assim. obrigada, Aline, por compartilhar aí o teu trabalho, né? E é importante falar justamente isso que tu tá fazendo, que tá vendo esse resultado, tá tendo esse acompanhamento de ouvir os colaboradores, né? Então, antes de falar sobre cultura, eu vou falar o que acontece no agronegócio. Então, geralmente as propriedades, as empresas do agro, as menores, ou até algumas grandes ainda, elas fazem apenas o departamento pessoal. O que é o departamento pessoal? Folha de pagamento, férias, 13º, toda essa questão tributária. E ela fala que faz a gestão. Só que quando tu vai ver, tu vai investigar,
ela só faz essa parte de departamento pessoal, ela não faz essa parte de gestão, essa parte de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de talento ou gestão de gente, que são vários nomes que vão surgindo, mas que é preciso falar e que é preciso inserir também no agronegócio. Então, eu só vou desenvolver uma nova cultura se eu tiver uma pessoa que vai ser responsável por essa gestão de RH dentro da propriedade, dentro da empresa. E quem vai fazer isso? Vai ser essa pessoa que é especialista em RH, ou vai ser o próprio produtor que vai buscar alguém ou vai buscar conhecimento para poder agregar dentro da propriedade? Então é possível e tem várias formas de trazer esse novo olhar para o agronegócio. Então, o que que é uma cultura de uma empresa? Uma cultura de uma propriedade? É aquilo que vai passando de geração em geração, ali que nem a Anitta falou. Ela tinha, os pais dela tinham uma geração, né? Tinham um conjunto ali de valores, de conhecimento que eles passavam, e aí ela foi estudar, ela foi buscar, e ela está trazendo uma segunda visão. Então, ela está incorporando na propriedade esse novo olhar, essa nova gestão, o que que ela gostaria de fazer, o que que ela aprendeu durante os estudos dela. E assim sucessivamente, isso vai passar para quando ela for passar a sucessão. Então é bem isso, é cuidar dessa cultura. A cultura, então, ela é uma personalidade coletiva. A gente sabe que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, de agir. Então, pensem que dentro de uma empresa, de uma propriedade, são várias pessoas ali trabalhando em conjunto com essas crenças, com esses valores. E o que que acontece? E eu vejo bastante muitas empresas que a gente vai trabalhar, eu pergunto: tem missão, tem visão, tem valores da empresa, da propriedade? Algumas falam que não tem, já de cara, e outros falam sim, tem, tá lá em algum arquivo, em alguma pasta, tá em algum documento, mas o que que acontece? Essa parte de missão, visão, valores fazem parte dessa cultura. E é isso que vai levar o que que eu acredito para a empresa. Por exemplo, a missão é qual é a razão da minha empresa, da minha propriedade servir, né? A visão é onde eu quero chegar com a minha propriedade, onde eu quero chegar com a minha empresa. E os valores, aquilo que eu acredito. Por exemplo, qualidade de vida do colaborador, ética, e aí vão entrando vários valores que são importantes. Então, cada cultura vai ser única, cada cultura ela é própria, porque ela vai sendo construída pelas pessoas que estão ali. E muitas pessoas reclamam, de falta de mão de obra no agronegócio. Mas essa cultura, ela ainda não é trabalhada dentro do agronegócio. São poucas empresas que se destacam, poucas propriedades que tem uma mão de obra qualificada, que tem pessoas ali. Por quê? Porque elas têm uma cultura estabelecida e elas dão suporte para essa cultura. Então, essa cultura, ela precisa ser renovada, porque muitas vezes as pessoas vêm lá dos antepassados, era assim, eu vou continuar fazendo assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e aí vai levando essa cultura arcaica. Então, a gente precisa trazer essa nova visão, esse novo olhar mesmo, como abordar a saúde mental no agronegócio. E aqui, alguns pontos que são essenciais para trazer para essa nova cultura. Então, para cuidar dessa saúde mental, é preciso abordar alguns pontos, é preciso fazer um trabalho contínuo. Então, a empresa vai entender. Se o meu colaborador ele tiver com boas condições mentais, se o meu colaborador ele tiver com boas condições físicas, ele vai produzir mais, ele vai render mais e ele vai ter uma vida mais leve, mais equilibrada. Então, por que que são essenciais, esses pontos, essas atividades? Porque a empresa vai perceber que ela vai estar ajudando o colaborador
né? Incentivando ele a se cuidar, mas ela também vai estar tendo um retorno. Então, é essencial que a gente tenha uma alimentação equilibrada, que a gente faça atividade física, que a gente faça uma hidratação aí ao longo do dia, que a gente tenha a nossa missão de vida, nosso propósito, que a gente consiga descansar com qualidade, dormir ali as horas necessárias, que nem a Simone, que nem a Aline falaram, que é tão importante o sono, e muitas vezes no agronegócio o que que se fala? O agro não para, e realmente o agro não para, ele é de domingo a domingo, a gente sabe. Só que o que que acontece? Ele precisa descansar também. Ele precisa ter aquelas horas para poder ter energia para estar trabalhando no outro dia. Então, é importante descansar com qualidade. E o lazer. Muitas pessoas pensam: ah, no agronegócio eu não posso ter o meu lazer. E não, na verdade, isso é um conjunto de atividades que vai trazer essa sensação de saúde em dia, de bem-estar, de autoconfiança, porque vai estar seguindo essa ordem, né? E o lazer faz parte disso. Então, como a Aline falou ali, a questão das redes sociais. Então, tirar um momento mesmo para fazer um programa em família, para fazer um programa em amigos, sem estar com celular, sem estar ali nesse movimento do dia a dia, porque a gente sabe que no agronegócio tem várias demandas do dia, às vezes o celular é à noite, o celular ainda está tocando, e assim durante todos os dias da semana, mas a gente precisa separar um momento para lazer, como ela falou que ela vai na academia sem o celular. Então, quem tem esposa, família, marido, precisa ter esse momento familiar mesmo e colocar nem que seja um dia na semana para ter esse momento de lazer, de descanso. Deixa eu olhar ali no chat. Sabe que a Organização Mundial da Saúde prega que a gente tem 4 pilares da qualidade de vida, que é Sim, família, lazer, trabalho e sexualidade, entendendo sexualidade como as questões envolvendo afeto, amor, carinho, atenção, né? Então, assim, se um deles estiver desregulado, né, não tem como funcionar, né? E até isso da questão da alimentação parece tão óbvio, né? Tão antigo, os nossos pais, nossos avós falavam, nossos bisavós falavam, e a gente parece que não dá tanta importância, mas que faz todo sentido, né? No próprio depoimento da Simone isso fica bem claro. com certeza, Aline. E ali a questão do trabalho, ele faz parte do nosso dia a dia, a nossa ocupação, seja ela qual for, faz parte. Então a gente se sente bem trabalhando. E aí o que que acontece? Aqui eu deixo uma sugestão, um momento de reflexão. Que já aconteceu comigo. Quando chega o domingo, muitas pessoas falam a síndrome do fantástico. Chega domingo de noite, e aí aquele momento que tu começa a te organizar para a semana, ver roupa, organizar o que tu vai usar na segunda-feira, e começa aquela tristeza, aquela sensação de não quero, passou muito rápido o final de semana. O que que isso está querendo nos mostrar? Que a gente está num ambiente que não está nos fazendo bem, que esse ambiente ele está tóxico, que ele não está realmente auxiliando na nossa saúde mental. Então, eu parei, fiz essa reflexão num certo momento da minha vida que estava acontecendo isso. Eu trabalhava de segunda a sábado, então era só o domingo que eu tinha realmente de descanso, e quando chegava o domingo de noite eu já estava, nossa, vou ter que amanhã já é segunda, começa toda a semana de novo, toda a mesma função. E aí, depois, quando eu troquei de trabalho, eu sinto essa vontade de que a segunda chegue logo, que eu tenho projetos, que eu tenho clientes, que eu tenho algo planejado. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar, porque eu me sinto bem trabalhando. Então, essa diferença a gente precisa ter esse olhar. Então, se não tá bom, se não tá te fazendo bem essa segunda-feira, é porque tem alguma coisa que tu precisa revisar no teu dia a dia. E qual a importância, então, da atividade física?
para a empresa, então, quando ela vai abordar essa nova cultura, a propriedade vai abordar essa nova cultura, ela tem que elencar essas atividades essenciais. Por que que é importante? E ela tem que fazer, né, essa atividade também. Não adianta eu só ir lá, por exemplo, alguma empresa contrata a Adriana, aí, ou contrata a Aline, aí elas vão lá, fazem uma palestra, sobre como melhorar a saúde mental, como introduzir uma nova cultura e eles não praticarem. Então, isso vem, é uma hierarquia inversa, né? Que ela vem de cima para baixo. Então, os gestores, os produtores, eles que precisam dar o exemplo. Então, quando eles estão fazendo essa atividade física, eles estão prevenindo doença, eles estão aumentando a resistência, melhorando a flexibilidade, elevando a autoestima, a autoconfiança, fortalecendo ossos, músculos, melhorando a circulação. Então, são só coisas boas que trazem quando a gente vai fazer uma atividade física. E aqui pode ser qualquer atividade física. Eu vejo muitas pessoas falarem: não vou fazer atividade física porque eu não consigo ir na academia. Não, mas tu pode fazer um exercício em casa, tu pode andar de bicicleta, tu pode fazer uma caminhada. Então, são várias formas de atividade que pode ser feita e que vai ajudar nessa melhora da saúde física também. E agora a gente vai falar sobre a importância desse cronograma empresarial. Então, no primeiro momento, a empresa ela quer disponibilizar essa nova cultura, ela quer mostrar que ela está preocupada com os colaboradores, em melhorar a saúde daquelas pessoas ali que estão todo dia na empresa. Ela precisa desenvolver um cronograma empresarial. E esse cronograma, então, ela vai, como a gente falou aqui, como a Aline falou, o Janeiro Branco é só um mês que a gente vai estar fazendo essas reflexões, vai estar falando sobre essa importância da página em branco, mas ele é um trabalho que ele vai durante todo o ano sendo feito. Então, esse cronograma ele vai ajudar a auxiliar o gestor, o RH, que vai fazer. Então, ele vai traçar ali. Em março, teremos palestra sobre a importância da saúde mental. Em maio teremos então uma palestra com uma nutricionista e assim vai indo, tu vai transformando e vai desenvolvendo essa cultura dentro da empresa através de um cronograma. Então é importante é, buscar pessoas experientes mesmo, para que possam auxiliar nesse momento. Muitas pessoas ali, que nem a Aline falou, que nem a Simone falou, precisam desse cuidado, precisam dessa atenção que muitas vezes não tem em casa, que muitas vezes, como a Aline falou, é o básico se alimentar bem, só que muitas vezes as pessoas não fazem isso. O básico é tomar água e muitas pessoas não tomam o mínimo de água por dia. Então, a gente vê esses exemplos aí por vários cantos que a gente vai, a gente vê pessoas que ainda não estão se levando a sério, não estão cuidando, dando essa importância na saúde. E aí, o que que a empresa vai fazer, então? Essa empresa, ela vai estimular, incentivar os colaboradores. Ela vai fazer esse cronograma todo pensado nos colaboradores para estimular que eles tenham uma alimentação saudável, que eles façam atividade física e que eles vão estar sendo acompanhados, vão estar sendo monitorados. Então, por exemplo, nós começamos esse trabalho agora em fevereiro. E aí, então, vou fazer um diagnóstico. Como que os funcionários estão agora em fevereiro? Como a Aline falou, que ela fez esse trabalho, né, de ouvir ali os colaboradores. É um trabalho de ouvir mesmo, de responder questionário. Como que está a tua saúde? Como que está a tua saúde física, mental? Tem feito alguma atividade? Quais os teus programas em família? E ali a gente vai ter uma noção dos nossos colaboradores, como que eles estão vivendo a vida deles fora do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa dar esse suporte, levar esse olhar que muitas vezes no agronegócio é deixado de lado. E aí não adianta depois reclamar que não tem mão de obra se a gente não está dando esse suporte. Então, por isso que é importante dar esse suporte.
Ele ali nos comentários. Uhum, aqui no campus a estrada para caminhada, ciclismo, exercícios no YouTube, pulo corda, fazer polichinelo, isso mesmo. Então, são várias formas de exercício que a gente pode incluir no nosso dia a dia e que a empresa pode levar como opção para os colaboradores também. E como, aqui voltando, cada colaborador, cada pessoa que está dentro da empresa, que está sendo levada para esse novo olhar, ela vai chegar em casa e ela vai levar para a família. Então, aqui a gente tem o desenho, tem um exemplo de um profissional que foi e levou isso para a esposa, para os filhos. Então, ele vai estar expandindo essa rede de autocuidado, vai estar levando para novas pessoas. Por quê? Porque ele vai estar feliz, ele vai estar se sentindo importante, pertencente à empresa. Olha, a empresa que eu estou trabalhando, ela está se preocupando comigo, ela se preocupa com a minha saúde, ela quer que eu esteja bem. Então, ele vai levar isso, essas atividades, essa alimentação, esse cuidado, esse lazer, esse descanso para a família dele e vai aumentar essa rede. Então, por exemplo, uma empresa tem 50 funcionários e cada funcionário vai levar para sua família, quanto já aumentou essa rede? E essa família, consequentemente, vai levar também, incentivar e vai aumentar essa rede para os amigos. Então, essa família que começou a ter novos hábitos, começou a ter uma nova cultura também, ela vai falar para os amigos, para aquelas pessoas que estão próximas a elas. Olha, nós estamos inserindo novos hábitos, estamos começando. E aí isso vai ajudar, vai inspirar outras pessoas a se cuidarem, a melhorar, a cuidar da a devida importância à saúde física, à saúde mental. Então, é uma rede realmente que vai aumentando, que vai se fortalecendo através desse trabalho que a empresa ou que a propriedade pode fazer. E aí, depois que é feito esse trabalho, a gente acompanha os resultados. Como a gente fez aquele diagnóstico lá no início, a gente vai comparar depois de 2 meses, depois de 4 meses, 6 meses. Cada empresa é única e vai definir ali o seu cronograma, mas a gente vai perceber, vai poder acompanhar a melhora nesses resultados e melhora significativamente. Então, a gente consegue perceber que as pessoas produzem mais, que as pessoas não têm tanto estresse, que as pessoas estão trabalhando mais felizes. Por quê? Porque elas estão se sentindo pertencentes, porque elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo ouvidas. Então, toda essa rede vai melhorar e vai trazer resultados para a empresa também. Então, qual é a propriedade que não quer ter os colaboradores mais felizes, produzindo mais satisfeitos? Então, é isso que vai também fazer com que as pessoas queiram trabalhar nos locais. A gente vê aí hoje, com o avanço das redes sociais também, muitas empresas que elas são taxadas como boas empresas para trabalhar ou como são empresas que as pessoas não querem trabalhar. Por quê? Porque as pessoas comentam, as pessoas falam. Então, se a empresa está dando esse suporte, as pessoas vão falar sobre essa importância, sobre esse cuidado. E aí vai melhorar significativamente os resultados. Só que também é importante se atentar que isso não é uma coisa rápida. Essa cultura, ela é um processo contínuo. Então, eu vou começar hoje e aí vai lá, quando chegar lá em dezembro, a gente vai fazer um fechamento e ainda vai ter pessoas que ainda estão ali é, relutando para administrar esse novo hábito, para se inserir nessa nova cultura. Então, é um processo realmente. E precisa que os produtores, que os empresários que estão lá na alta gerência façam isso também, que sirvam de exemplo para os colaboradores. Não adianta só incentivar os colaboradores e o teu gestor, o teu gerente não está se cuidando, não está fazendo essas atividades. Então, quando ele vê a pessoa que está ali dando as ordens para ele, que está acompanhando ele, que está se cuidando também, isso vai estimular a fazer ele se cuidar também. E a nossa vida, então, ela é feita de altos e baixos.
Então, essa cultura também vai ter os seus altos e baixos, no sentido que muitas pessoas às vezes vão estar felizes por estarem começando um novo hábito, aí vai passar alguns dias e aí vai querer retroceder, vai querer voltar lá para aquela zona de conforto, para aquela estabilidade que tinha, vou ficar aqui vendo TV, não estou afim hoje de caminhar, de fazer um exercício. Hoje vou passar a semana ali comendo bobagem e não cuidando da saúde, não vou tomar uma água. Então, a nossa vida é feita de altos e baixos. O que importa é que a gente não desista dos nossos objetivos que a gente tem dentro da cultura. Então, vai ter dia que vai estar cansado, que não vai conseguir fazer e dar o melhor, tudo bem. Daqui a 2, 3 dias eu vou lá e começo de novo. E assim é esse processo. Então, a gente tem que entender também que a gente não vai conseguir ser perfeito, que a gente não vai conseguir estar sempre com todos esses requisitos em dia, mas que a gente precisa continuar e refortalecer esse hábito de se cuidar, de acompanhar, porque essa cultura ela vai estar sendo em equipe, vai estar sendo em colaboradores. Então, por isso que é importante, vai ser uma nova cultura que vai ficar para outras pessoas que vão vir a trabalhar na empresa. E é importante que as pessoas, então, essa empresa tenha também, ela ofereça essa rede de apoio para esses dias que o profissional não está conseguindo colocar em prática, que esse profissional ele está um pouco abalado, ou que aconteceu algum problema, doenças, ou problemas como luto dentro da empresa. Então, a empresa tem que ser essa rede de apoio, a propriedade tem que oferecer ali uma pessoa especialista nessa rede de apoio para fazer esse encaminhamento. Então, tem casos que uma pessoa dali da própria fazenda pode servir de rede de apoio. Dependendo do caso, ela tem que encaminhar para um psicólogo, para um não vou conseguir falar agora, para um médico, ela tem que encaminhar, então, de acordo com a necessidade de cada pessoa tá precisando. Por isso é importante essa rede de apoio. Então, quando a pessoa, o colaborador, ele se sente amparado, ele vai mais longe, porque essa rede está servindo ele, está acompanhando, está dando esse suporte. Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela é extremamente necessária, extremamente importante e pouco falada dentro do agronegócio. Então, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui com a Aline essa campanha de esclarecimento, de explicação sobre a importância desse Janeiro Branco e tenho certeza que será a primeira de muitas aí que virão porque é muito importante, com histórias que nem a Anitta falou, que nem a Simone, que nem a Aline, que compartilharam as vivências dela, para ter essa troca mesmo e as pessoas não se sentirem sozinhas, desamparadas, que muitas podem estar passando por alguns sintomas e não sabem quem procurar, não sabem como fazer, ou até querem levar para sua propriedade, mas acha que é um investimento muito alto. E a gente pode começar pequeno, sim, independente se a propriedade tem um funcionário, se a propriedade é só familiar. A gente precisa e deve cuidar dessa cultura e implantar. Eliana, parabéns, é de suma importância mesmo. Isso mesmo, Eliana. Então, a gente precisa expandir esse conhecimento, precisa levar isso para outras pessoas, porque nós estamos aqui num grupo pequeno e depois outras pessoas vão assistir, e assim a gente vai aumentando esse número, essa rede também de pessoas. Alguém quer falar alguma coisa, Aline? Não, acho que é isso, né? A gente às vezes tá tão concentrado no nosso dia a dia, nas tarefas, naquilo que a gente tem que fazer, e na chuva que vai vir, que eu tenho que plantar, que eu tenho que colher, e enfim, e que a gente às vezes esquece de parar assim minutos do dia, né, para falar com quem tá do lado, com um funcionário, né, para saber se tá tudo bem, assim, porque a gente e nessas conversas com esses motoristas eu perguntei, né, quanto tempo faz que tu não vai no médico?
Tem homens, assim, a figura masculina, ela merece ser estudada, né? Porque existem campanhas hoje que os médicos fazem porque os meninos vão no pediatra até 13, 14 anos, quando muito. E aí os homens só voltam no médico aos 40 anos. Exceto se eles não tiverem uma morte, né? Tipo assim, porque quando eles ficam gripados, eles estão quase morrendo, né? Então, se não for assim, se não for algo que eles tiverem que estiver doendo muito, eles não voltam. Imagina, eles ficam dos 14 aos 40 anos, 40 e poucos anos, sem ir ao médico. Mas eu não tenho nada, não, tá tudo bem, mas de vez em quando é importante a gente olhar. É que nós, mulheres, a gente vai no ginecologista. Se é todo ano, se é a cada 2 anos, a gente procura ir. Mas os homens não vão. Então, assim, quando a gente está dizendo vai ao médico, eu também poder olhar um pouco sobre isso, para o médico dizer, olha, tem que melhorar um pouquinho a alimentação aqui, tá comendo muita gordura, muito doce, muito isso. E é um momento que também faz parte da saúde mental, né? A gente olhar pra gente assim e ver, não se trata de estética, mas às vezes a genética ela nos trai, né? Tipo assim, a gente vem de famílias, por exemplo, a minha, todo mundo é cardíaco. Então, eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar mais, né, do que as outras pessoas. E a gente poder ter esse momento que a gente ouve tanto falar nas redes sociais, o momento de autocuidado, é sobre isso. A gente parar um dia, ir ao médico, olhar ver se está tudo bem, por mais que saia de lá, e aqui no cunho popular, se eu for no médico, ele vai descobrir uma doença que eu não tenho. Então eu não vou, né? Mas na verdade a gente deveria ir, assim, para a gente poder olhar para a gente mesmo. Com certeza, Aline. Agora eu vou abrir espaço novamente para as gurias ali, para Simone, para Anitta falarem dos projetos, do trabalho. A Simone ainda está aí? Oi, Aline, estou sim. Opa, Sim, está escutando, alô? Simone. Oi, 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 estou sim, estou. Parabéns, uma belíssima de uma palestra. Eu mudei para o celular, porque eu tive que me deslocar. Excelente, muito bom, muito bom. Convido a todos para acompanharem o nosso trabalho no Instagram, @Simone Pilote, façomancrível.com. Espero que vocês gostem, é um trabalho belíssimo, super importante, que também está à frente aí dessas questões super importantes da saúde, da alimentação saudável e da desnutrição. Então, conto com você. Obrigada, Simone. Então, depois, gurias, procurem lá a Simone no Instagram. Ela tem um projeto incrível e ela trabalha. Eu já conheço ela há 2 anos e ela vem trabalhando assim, ó, e se desenvolvendo nessa área do projeto dela. Maravilhoso. Então, procurem ela, conversem com ela depois, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, Anitta. Bom, gente, o espaço Bem-TV Anitta foi um espaço virtual de negócios criado no Instagram e também no Facebook, porque eu acho que o que acontece? A gente gasta muito nosso tempo nas redes sociais. Então, eu vou aliar o meu uso das redes sociais também com o nosso trabalho de produção aqui no campo, além do espaço de atendimento às mulheres, porque eu compartilho muito do meu dia a dia aqui no campo, da correria diária, dos cursos, dos estudos que eu realizo, motivação, porque a mulher pode sim estar no campo usando bota e também passar da bota para o salto, entre aspas, sabe? Então, é aquela questão assim, não deixar de ter o autocuidado pessoal. Então, eu estou sempre ali e também é o meu espaço pessoal de vendas, comercialização dos nossos insumos, quando tem alguma coisa aqui fora, das minhas campanhas. Então, quem quiser acompanhar, eu coloquei ali o Instagram. E desde já gostaria de agradecer por esse espaço e por estar aqui com vocês, pela Adriana, né, que eu venho te acompanhando há bastante tempo e tem me contribuído muito como pessoal e profissionalmente.
na minha vida. Então, se Deus quiser, uma parceria que se iniciou há algum tempo, hoje a gente firmou mais uma ligação, né? Então, só tem gratidão a Aline também por todo o aprendizado que ela compartilhou, a Simone por essa vivência incrível, porque eu sou assim, ó, eu não tenho muito contato com adolescentes, mas eu adoro escutar histórias, adoro ouvir vivências de pessoas que já passaram pela minha fase, estão lá adiante e têm muito a ensinar. Então, muito obrigada desde já. Muito obrigada, Anitta. Como tu falou aí, a gente já se conhece há um tempo e tenho certeza que vão vir mais trabalhos aí juntas, que tu tem muito a levar para os jovens, a compartilhar a tua história. Tenho certeza que vai ter cada vez mais sucesso aí nessa área que tu escolheu. Pessoal, se alguém quiser falar, abrir a câmera, pode abrir, pode fazer alguma pergunta, de repente, ficou com alguma dúvida. Eu queria agradecer, né, já aproveitando assim o momento, assim, porque a gente se conheceu num evento e daí a gente já foi indo e a gente já tá fazendo coisas juntas, acho que bem na linha do que a Anitta tá falando, né? Do quanto às vezes a gente pensando juntas, a gente vai crescendo e vai vendo possibilidades e uma vai ajudando a outra. Eu fiquei feliz com esse projeto da Anitta, assim, né? Do quanto a gente pode estar em qualquer lugar, né? A gente pode dirigir o trator e pode estar lá no meio do campo e daqui a pouco a gente pode estar no salto e falando, e a gente pode estar aqui, né? E a gente tem essa versatilidade da gente poder se colocar em diversos espaços. Então, eu desejo assim a todas, né, a minha gratidão pelo fato de estarem aqui até agora ouvindo, né? Tô vendo que a Daiane tá aí acompanhada, inclusive. E quanto a gente pode levar mais conhecimento para outras pessoas, né? Porque, tipo, a gente tá aqui, pode parecer pouco, mas mais gente vai assistir gravado. E quanto uma pessoa, às vezes, conversando com a outra, dizendo, eu ouvi isso, ouvi uma história assim, aconteceu assim, a gente nem sabe, às vezes a gente está ajudando, né? Uma outra pessoa que está passando por algo parecido. E eu me coloco à disposição, né? Eu deixei o Instagram ali no chat para me seguirem lá, ou no LinkedIn, enfim, no Face. E aí vocês podem mandar mensagem depois, pai, te vi, queria fazer uma pergunta. Eu às vezes não respondo na hora, mas deixa a mensagem que depois eu retorno. E fico aqui à disposição para novos projetos, né? A gente pode conversar, tipo isso que a Anitta falou, tipo, aqui na minha cidade não tem. Vamos provocar uma palestra, Anitta, lá em Dom Pedrito. Vamos mexer com o povo, vamos falar com o Lions, com quem quer que seja, com o Rotary, com a igreja, não sei, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente precisa só levar a ideia e dizer assim, tipo, olha, né? Vamos movimentar e fazer alguma coisa que mais jovens, ou mais pessoas, ou mais homens, ou mais tudo precisam ouvir, né? Então, sou parceira, a Adri sabe disso, né? Eu Sim. topo umas loucuras que a gente faz e a gente dá um jeito de fazer. Então, tô aqui e fico à disposição de todos. É exatamente isso, Aline. Como tu falou, uma vai pegando na mão da outra, vai puxando, vai indicando, vai chamando para trabalhos, para projetos. E isso é tão importante. Aqui hoje nós estamos nesse grupo pequeno e mesmo assim tem várias mulheres, cada uma está num estado. Eu acredito que aqui a Aline, a Anitta, a Michele estão no Rio Grande do Sul, mas tem pessoal do Amazonas, pessoal Goiás, São Paulo. Então, a gente está levando a nossa experiência, o nosso conhecimento para outros estados também. E outras pessoas que vão assistir depois, elas vão poder expandir cada vez mais. Então, independente de onde a gente está hoje, fisicamente, a gente está avançando, está expandindo e pode ajudar nos projetos, ajudar no trabalho e contar as histórias. Pode falar, Simone. Eu também queria deixar meu abraço, meu agradecimento, meu carinho para cada uma de vocês. Se eu puder ser útil, entre em contato comigo, eu fico em São Paulo. E, Adriana, muito obrigada por nos permitir essa conexão, esse networking. Estou muito feliz mesmo. Um beijo a cada uma de vocês e se cuidem, se cuidem. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Pode falar, Daiane. Boa noite a todos.
Foi muito bom essa palestra, a gente gostou muito, somos do estado da Bahia, trabalhamos atualmente na Fazenda Pradella. Pensamos que ia ser uma palestra como qualquer outra, né? Aquela que só fica falando um pouco de lorota tal e tal, que a gente já sabe. Só que teve muito conhecimento envolvido, aprendemos um pouco, deu para encaixar bastante coisas do nosso dia a dia aqui, né? Na fazenda, porque moramos aqui, é uma casa para a gente. Ficamos de segunda a sexta e muitas das vezes de segunda a sábado. Então, moramos praticamente, vamos em casa a passeio, né? E acaba tornando um ritmo aqui, né? Todo dia aquela mesma coisa e tal. Então, se a gente não saber lidar com as pessoas, né? Quem está à frente, como eu, ele único está aqui do meu lado, e mais uns dois da fazenda, a gente realmente acaba meio que perdendo as bolas, né? Assim. Então, gostei muito da parte que vocês falaram, que realmente tem que ter a parte do lazer, não só do trabalho, por mais que a gente tenha, né, o horário certo de trabalho aqui. Só que tem que envolver tudo um pouco. Exercício físico, que a gente acaba, tem hora, não conseguindo fazer, alimentação, tem vezes também que não dá para seguir, né? E essa questão do lazer também é essencial, e é o que a gente menos tem, digamos assim. Aqui, a rotina de trabalho é bem intensa, isso foi como comentou a Adriana também, na questão, né? Chega colheita, chega plantio, e aquela tensão, e aquela coisa, e aí vai chover, não vai chover, e aí a gente passa, assim, uma vida pelos nossos olhos e acaba não percebendo que aquilo ali prejudica, né? Chega uma hora que o corpo, opa, vamos dar uma freada. Amei muito conhecer a Anitta, um exemplo de vida, viu, Anitta? Sou sua fã, já estou te seguindo. Nossa, muito nova, também tenho 27 anos, você tem 23, né? Mais que eu um pouco, mas praticamente a nossa história não que seja a mesma, mas também comecei a trabalhar muito nova, tive filho com 18 anos, e assim, não parei, né? Continuei estudando, continuei correndo atrás de tudo, de tudo. Hoje eu tenho bastante formações, também trabalho na área do agro, e assim, escolhas, né? A gente escolhe um caminho muito difícil, a gente pega o difícil e transforma em oportunidade. E do que eu segui foi essa. Eu me vi grávida um dia, mas não deixei que aquilo me afetasse, né? Formei grávida, formei de novo, formei. Então, aí mais ou menos umas 5 formações e experiências. E não paro por aqui, continuo. Então, eu vejo a Anitta assim, um exemplo de vida muito grande. Gostei muito de conhecer todos vocês. E estamos por aqui. Beijo, beijo. Muito obrigada, Daiane, por ter compartilhado aí, por ter falado, que tem outro estado que a gente nem sabia que estava aqui, então, representando a Bahia. Muito obrigada, que bom que tu gostou da palestra. Realmente, quando a gente vai para uma palestra, a gente fica naquela expectativa: será que vai ser a mesma lorota? Será que vai ter alguma coisa de diferente? Será que vão querer me vender alguma coisa? E que bom quando a gente recebe esse retorno de que a pessoa gostou, de que serviu, que vai, em algum momento, vai poder colocar em prática na vida, no dia a dia. Então, muito obrigada, Daiane. Eu não sei se tu já está no grupo das mulheres do agro. Ainda não. Tá, então eu vou deixar o meu contato aqui no próximo slide, aí tu me chama, tira uma foto ali, que tu vai poder participar do projeto, das palestras também, junto com as outras mulheres, e isso que vai agregando no nosso dia a dia, essa troca de experiências. A Anitta tá lá no grupo também, a Aline. Certinho, obrigada. Obrigada, Daiane. Pode falar, Anitta. Mensagem final do dia ainda dá? Dá sim. Então, gente, deixo aqui para vocês que em questão dos 22 anos, digo assim, ó, uma frase que eu separei é: a vida é temporária. Não tenha medo de mudar. Tenha medo de permanecer igual para sempre. Mudar faz bem e mudar é para o bem.
Que lindo, Anitta. Muito obrigada. Que bom ver essa tua história, essa tua evolução, esse teu amadurecimento aí. E tenho certeza que tu vai seguir nesse projeto de ajudar, de levar esse incentivo para muitas pessoas do agronegócio e que tu vai fazer essa diferença na vida de várias pessoas. Então, agora eu vou deixar ali os meus contatos e o da Aline, para que vocês possam entrar em contato com a gente, para ver como a gente trabalha, ou algum grupo que queira se inserir, como a Aline falou ali, a gente tem vários projetos. Então, eu trabalho como consultora, mentora, coaching e palestrante do agro. Tá o meu Instagram e o contato do WhatsApp ali. Quem ainda não faz parte do projeto Mulheres do Agro pode me chamar ali que eu coloco no grupo. No próximo mês a gente já vai ter uma palestra sobre nutrição e saúde da mulher, então é muito importante. Tenho certeza que vai ser maravilhosa a palestra. E agora o contato da Aline. Ah, esqueci de falar ali a minha frase. Então, o que eu acredito, o que eu levo no meu trabalho é que o equilíbrio vai gerar produtividade. Então, se a gente consegue equilibrar a nossa vida, não a perfeição, mas equilibrar realmente vários pilares, a gente vai gerar produtividade, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional. E aqui os contatos da Aline. Ela é psicóloga, então, palestrante, trabalha nessa área do bem-estar, trabalha nessa qualidade de vida do colaborador. Tá ali os contatos da Aline também, o Instagram, o WhatsApp. E a frase da Aline que ela escolheu é: faça como as máscaras do avião. Primeiro coloque em você e depois ajude quem está ao lado. Então, essa foi a frase que ela escolheu para finalizar a nossa palestra hoje. Pode falar, Simone. Eu não escolhi uma frase específica, não escolhi. Mas a Aline me fez pensar, eu vou pegar aqui, numa frase que eu li no livro do Tejon essa semana e que eu fiquei chocada. Chocada. Gente, a frase provavelmente foi escrita em 1500, 1800 por Camões. Dá tempo de esperar um pouquinho para eu achar aqui a frase? Achei. Tá, Posso ler? pode procurar. Aham. Então, ela foi escrita por Luís de Camões, é um poeta português, e ali aproximadamente por 1525, 1580, ou seja, ali por volta do descobrimento do Brasil. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades. É isso. Mudar é viver. Viver é mudar. Muito obrigada, Simone. Exatamente, a gente está sempre mudando, sempre buscando melhorar. E a gente precisa ter esse olhar realmente de querer mudar, né? Exatamente. Um beijo, meninas. Uma ótima noite a todas vocês e obrigada pela troca, pelo carinho. Beijo, uma ótima semana. Muito obrigada. Pode falar, Aline. Não, então eu queria só explicar a minha frase, né? Porque às vezes a gente acha, e acho que pegando o gancho do que a Simone falou no início, no depoimento dela, que a gente acha que tem que dar conta de tudo, fazer tudo perfeito, enfim. E muitas vezes a gente quer salvar o mundo e a gente não se salva, né? E é essa frase que no avião fala sempre, assim, tipo, se despressurizar a cabine, vai cair máscaras, coloque primeiro em ti e depois tu socorre as outras pessoas, porque se eu não estiver bem, eu não vou ser capaz de salvar ninguém. Então eu preciso olhar para mim, preciso botar oxigênio em mim, preciso respirar. E aí quando eu estiver respirando, que eu consigo raciocinar, eu coloco a máscara em outra pessoa. Então isso fala muito do autocuidado, né? Do quanto às vezes a gente está muito preocupado com o outro, do jeito que o outro, se o outro comeu, se o outro tomou água, se o outro... E aí a gente pergunta, e tu? Né? Ou e você?
Você tomou água? Você tá bem? Você dormiu? A gente não pergunta, né? A gente tá muito preocupado com o outro. E mães, né? Eu ouvindo a Daiane falando assim, tipo, mães são muito assim. A mãe se preocupa se o filho comeu, se o filho dormiu, se o filho foi no banheiro, se o filho. E quem pergunta da mãe? Às vezes ninguém, né? Então o exemplo da máscara é muito nesse sentido, assim, né? Tipo, às vezes não é egoísmo colocar a máscara em si primeiro, para depois dar conta do outro, assim, sabe? Obrigada, Aline. Obrigada a Mariana, a Eliana ali. A Eliana é do Amazonas e ela trabalha lá numa cooperativa. Então, eu convidei ela para falar um pouquinho aqui sobre o trabalho dela, sobre a importância que ela está ali em volta de várias mulheres também. E aqui a frase de encerramento é a frase, é o tema realmente da campanha do Janeiro Branco de 2024, que diz: saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Então, essa frase a gente finaliza ela para que vocês possam refletir depois dessa palestra, depois desse nosso momento aqui, o que que vocês ainda podem fazer para melhorar? Que vocês podem fazer para melhorar esse autocuidado, essa saúde, para ajudar outras pessoas, que nem a Aline falou ali da máscara. A gente precisa estar bem para poder ajudar o próximo. Então, a gente vai levar esse tema, esse assunto aí para outras pessoas. Então, esse momento de reflexão para a gente fazer aí ao longo da semana. A gente não conseguiu fazer mais cedo, até porque janeiro é um mês que as pessoas ainda estão retornando ao trabalho, estão em férias, mas que bom que deu certo da gente fazer aqui no finalzinho de janeiro. Vou depois, então, colocar lá no YouTube para que vocês possam reassistir, eu posso encaminhar para outras pessoas. Então, ali a Eliane, ela compartilhou o Instagram, @manancial.fazenda.am. Então, depois vocês podem procurar lá também. É o trabalho que elas estão fazendo lá no Amazonas. No grupo ali do Projeto das Mulheres também elas estão compartilhando as culturas que elas trabalham lá. Então, é bem importante essa troca de experiência, de conexão, de histórias de outros estados. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presente hoje. Tenho certeza que abriu a mente de várias pessoas, que trouxe reflexões, momentos importantes. Muito obrigada e até a próxima, então. Tchau, tchau.